Temática. O que acontece é assunto. 9h27, o que acontece é assunto e o assunto está na pauta da programação aqui da tua rádio. Como nós anunciamos com o Ricardo Silva há pouco, nós vamos dar destaque para mais uma escritora de Lagoa Vermelha dentro do projeto Nossa Terra em Palavras da Associação Cultural Mônica Bonotto e também da tua Rádio Cacique. Hoje nós vamos conversar com a nossa escritora, que é lagoense, naturalmente, formada em arte, com mestrado e doutorado em educação. Ela é docente do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campus Sertão, e ainda é pesquisadora vinculada a trabalhos sobre inclusão, diversidade e arte. Atualmente, também atua na assessoria de arte e cultura da reitoria do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Aceitou nosso convite e está conosco nessa manhã a doutora Lilian Cordeiro, hoje falando como mais uma escritora lagoense. Lilian, que prazer conversar com você. Bom dia. Bom dia, Rudimar. Bom dia, pessoal do Lagoa Vermelha, né, os ouvintes da rádio. Também um prazer conversar com vocês. Lilian, nós temos um projeto com a Associação Cultural Mônica Bonotto já há anos, onde a gente destaca os lagoenses que se destacam na literatura, na escrita, nos mais diversos segmentos de escrita. E hoje nós queremos conhecer um pouquinho mais da Lilian escritora. Gostaríamos inicialmente que você se apresentasse para a nossa comunidade, para quem ainda não te conhece, Lilian. Sim, os mais jovens talvez não me conheçam, né? Eu, na verdade, assim, Rudimar, escritora, eu fico muito agradecida com a tua palavra, né, como tu me tratas, mas eu sou uma pesquisadora, né? A minha escrita é uma escrita acadêmica, então não deixa de ser uma escrita, obviamente, mas não é aquela escrita literária, eu não sou uma poetisa, não sou uma escritora de literatura, né? A minha escrita decorre das minhas pesquisas. Como que eu começo a pesquisar é no meio acadêmico, né? Eu terminei meu mestrado já na Priscas Eras, né, em 2006, e desde então eu estou engajada sempre em algum projeto de pesquisa. E essas pesquisas, elas rendem publicações, que são publicações específicas em revistas, né, especializadas em determinado assunto. Então, eu me considero mais uma pesquisadora, né? Mas talvez a gente sempre tenha a esperança que as nossas pesquisas tenham alguma relevância para alguém e que fomentem, né, um pensamento, uma discussão, uma reflexão, isso acho que é importante. Com certeza. O que você já tem de obra publicada, Lilian? Na verdade, como eu te falei, vários artigos em revistas, né? Eu sou professora do Instituto Federal, então a gente tem como a instituição, uma instituição voltada para a pesquisa, né? Não, o Instituto Federal ele não é só ensino, ele é ensino, pesquisa e extensão. São os pilares da universidade, embora a gente não seja uma universidade, mas um instituto. E é fomentada muito a pesquisa, né? A gente é incentivado, a gente tem editais de fomento, apoio a publicações, né? Então, sempre acaba produzindo, às vezes meio até sem querer, assim. O meio acadêmico proporciona e facilita a oportunidade de escrever, né? E também as ações dentro da escola, os professores de literatura, eles influenciam tanto os alunos quanto os colegas, né, a produzirem. Mas o que eu tenho? Então, essas revistas, né, esses artigos em revistas, e esse livro, que é um livro um pouco mais, vamos dizer assim, livre, né? Que ele parte de uma pesquisa, mas ele é um ensaio. Um ensaio, a gente pode colocar as ideias mais livremente, né? Ontem eu estava buscando conhecer um pouco mais de ti para nós conversar e estava conhecendo essa obra que é A Singularidade Arredia, que você escreveu junto com a Marli Silveira. Vem aí também uma experiência, um fato, um acontecimento que a tua carreira profissional te proporcionou, que acabou virando um livro. Nos fale um pouquinho sobre ele, Lilian. Eu entrei no Instituto Federal, então, em 2013, né? O Instituto ele é uma criação nova, de 2010, que tem feito vamos dizer assim, iniciado essa revolução na educação, né? Até vi que o município de Lagoa Vermelha está interessado, esteve demonstrando interesse junto ao nosso reitor, né, em ter um campus. E nesse momento havia muitos projetos de fomento, principalmente para mulheres. Era um programa chamado Mulheres 1000, que depois foi extinto. Essas mulheres, elas vinham para o campus algumas nunca tinham entrado em uma sala de aula.
para, às vezes, alfabetização, algumas atividades de uma tentativa de profissionalização, né? Mas mais para convívio e estar no meio escolar. Assim. E eu conheci essa moça, que eu chamei da Mulher Sem Nome, e eu fiquei muito impressionada. Um dia eu estava em sala, fui fazer a chamada, e ela não respondeu. E as colegas disseram, é a fulana. Tá, dei presença, né? E ela retrucou, né? Eu nem tenho nome. Se eu nem tenho nome. Fizemos uma atividade sobre o nome e tal, e ela veio com essa conversa. Eu fui conversar com ela, e ela me contou que até que ela chegou pelos 12 anos, ela não tinha nome, ela não sabia o seu nome. Né? É uma situação muito que me deixou assim, muito impactada. Então, eu coletei essa história dela, né? A gente fez uma entrevista, e depois eu fiz um relato disso, que foi para um congresso de história, e ultimamente, assim, eu resolvi trazer no livro. Por que ela não tinha nome? Isso é uma coisa muito interessante e muito impactante. Uma mulher com mais ou menos com a minha idade, em torno de 50 anos. Ela foi, como a gente dizia antigamente, né, Rudimar, aí na Lagoa Vermelha, pegada para criar, né? Sim, é um termo bem comum que a gente usa. Que era aquela criança que ia para trabalhar, né? Sim. Ela perdeu a mãe, eram 6, 7 irmãos, aqui no interior do Rio Grande do Sul. E o pai dela deu ela, então, para uma família. E ela foi para o interior e ela não sabia o seu nome, ela tinha em torno de 4 anos. Eles chamavam de nega, que já é um termo bastante, né, que a gente vê que é uma condição de uma pessoa de pele escura, né, com essa condição de escravização. E ela foi forçada a trabalhar desde muito pequena. Me mostrou as marcas que ela tinha nas pernas, assim, roxas muito fortes, de carregar e descarregar coisa, apoiar latas de cereal, de feijão nas pernas, né? E então essa menina, depois ela fugiu, ela teve uma história muito complicada e ela se deu um nome, né? Umas meninas que trabalhavam em casa de família, que moravam perto, deram um nome para ela. E aí ela passa a se tratar por esse outro nome. Por isso que em sala ela disse, eu não tenho nome, esse não é o meu nome. Ela não se reconhecia com aquele nome de batismo, que depois ela veio acabar procurando cartório, descobriu, e ela se chamava pelo outro nome. Então, a Marli é uma estudora de Heidegger, que é um filósofo alemão, né, bastante influente na modernidade, e ela trouxe esse conceito que a gente associou com esse não ter nome e não querer o seu nome e a sua condição de escravização, ela trouxe esse conceito de uma singularidade arredia, né? Que é a pessoa que ela escapa daquilo que lhe é imposto e ela constrói uma nova história a partir daquilo que ela vai vivendo, né? Olha só, que história, parece uma ficção, parece um romance, e ele impacta mais porque ele é verdade. É verdade. Né? Isso aí é uma coisa, porque assim, são 50 anos, né, Rudimar, e a gente pensa assim, a escravidão acabou em 1800 e alguma coisa, não, né? Tem muitas pessoas em condições e tem pessoas tratadas, ela não sabia ler, não sabia escrever, é a primeira vez que ela entrava numa sala de aula. Olha só, e como é que foi para você escrever a história praticamente de uma pessoa que traz essa particularidade muito grande da sua vida, Lília? Olha, assim, é um impacto, a gente se impacta, mas você tem que tratar com o olhar do pesquisador, né? Com certeza. Aquela história vem, a gente tem que fazer os filtros, né? São memórias, na verdade. Mas eu te digo assim, eu tive uma identificação muito grande com ela, né? Porque a gente vem numa condição de ser de classe pobre, né? E você se vê, e ainda que eu sou privilegiada, porque eu sou uma pessoa branca, eu tive condições de estudar, né? Mas a gente se identifica com a condição de mulher também, né? O de Marela se colocando como uma mulher, sempre buscando quem eu sou, qual que é meu nome, qual que é meu lugar no mundo, nessa sociedade que não me quis, né? A família não quis, a outra família que era para ser adotiva não a adotou, né? Explorou. Então, acho que eu me identifiquei bastante, foi impactante, assim. Tanto que eu retomei a história agora, né, para reescrever com outro viés. E olha só que ela também deve ter se identificado para ter aberto, para ter contado, para ter dividido essa história que não é nada boa de fazer uma retrospectiva, de relembrar tudo que ela passou. Para você falar isso para alguém, tem que ter aquela
confiança de que você está abrindo o seu coração para uma outra pessoa. Então, acho que foi recíproco essa ligação entre vocês, não é mesmo, Lilian? Eu penso que sim. Eu até, assim, como é uma história muito... Eu não procurei ela para me contar. Ela me disse, eu quero falar contigo. Eu disse, tá bem, vamos conversar, vamos marcar um horário. Daí eu perguntei, tu te importa se eu gravar a entrevista? Não, não me importa. E ela me disse, isso uma hora alguém tem que saber, isso tem que sair. Eu acho que chegou a hora de eu falar, né? Então, talvez tenha sido essa porta. E eu vou agora puxar brasa para o meu assado, né? Porque eu trabalho com arte, né? Eu estava trabalhando com uma expressão do nome com elas. Então, a gente desenhava, pintava o nome, falava da história do nome. E eu acho que isso trouxe para elas assim, bom, agora eu preciso contar que eu não me considero, que eu não tenho um nome. Chegou o momento dela falar sobre esse assunto, né? Penso que sim, E com certeza quem está nos ouvindo e quem vai nos ouvir posteriormente, porque essa entrevista ela vai ficar disponibilizada nas redes sociais da tua rádio e também da Associação Cultural Mônica Bonotto, vai ficar curioso para conhecer toda essa história. Onde encontrar esse livro, Lilian? Olha, assim, ó, livro acadêmico assim, né, o autor, ele mesmo se patrocina, né, nós mandamos fazer uma quantidade reduzida de exemplares, eu praticamente tenho doado, né, para bibliotecas, para pessoas que têm interesse. É comigo, eu tenho as minhas redes sociais, lilian.cordeiro, e se quiser, tiver interesse, eu envio pelo correio, não tem problema. Nós vamos ter Feira do Livro aqui em Lagoa Vermelha agora em novembro. Você vai poder estar presente na Feira do Livro, Lilian? Teria muito prazer, né? Posso sim, tenho muito prazer. Até assim como professora pública, né, da rede federal, eu disponho, inclusive, de tempo para fazer esses contatos, né, de estar nesses lugares. Eu gostaria muito. Que coisa boa. É verdade. Lília, a gente sabe que qualquer tipo de escrita, seja uma escrita técnica, seja um material que você produziu na universidade, um artigo, seja uma poesia, um texto, um conto, uma crônica, todo mundo gosta de escrever alguma coisa e, quem sabe, um dia publicar. Como professora também, como acadêmica, como doutora nessa área, como você vê a importância da leitura no processo da escrita? Eu vejo assim como primordial, né? Às vezes as pessoas tomam a escola como um lugar de conteúdos. Mas o desenvolvimento expressivo, e aí vem a literatura, vem a arte, né? Vem a questão do corpo, ele é muito importante. Ele talvez seja mais importante do que esse conteudismo, né? Não que o saber, o conhecimento acumulado, sistematizado, ele não seja importante. Mas o viés do salto, daquele plus do nosso estudante é pela expressão, né? Pela criação. Eu gosto muito, tem uma colega minha que é uma grande pesquisadora, essa sim eu posso dizer que é uma escritora, que ela usa o termo literaturização da escola. E ela fala que a escola tem que ser toda voltada para a leitura, para a escrita, para a literatura. Então, a literaturização não é só o período da literatura, os encontros de leitura, mas são todas as disciplinas em torno da leitura e da escrita. Eu acho que assim a gente teria uma verdadeira... Eu não vou dizer que todo mundo se torne escritor, porque não é de cada um, mas capacidade expressiva, capacidade de raciocínio, né? A gente sabe o quanto que a escrita e a leitura são importantes para o desenvolvimento das pessoas, né? Com certeza. Aqui em Lagoa Vermelha nós temos exemplos de adolescentes que escrevem, de professores que escrevem, de pessoas anônimas que gostam e escrevem e de pessoas que se dedicam à escrita. Para os nossos ouvintes num todo agora, que mensagem você deixa como uma pessoa, claro que publicando uma obra voltada para a tua atuação profissional, podemos dizer que é quase que uma obra não técnica, mas não é fictícia. Que mensagem você deixa como uma pessoa que gosta de escrever, que tem publicação para qualquer outro tipo de escritor nosso ouvinte? Eu acho que escreva sem compromisso, né? Escrever sem, assim, claro, eu escrevo num compromisso de pesquisa, às vezes a gente até é financiado para isso, mas escreva por prazer, assim como a gente desenha, né, pinta, faz alguma coisa artística porque a gente quer fazer. Escrever por prazer para si, né, para expressar aquilo que sente, sem aquele compromisso estético, literato, erudito, ou com uma tentativa de fazer um nome, né? Escrever porque gosta, porque quer, e as coisas acabam acontecendo, né? A gente acha um viés assim
ter essa escrita, digamos, produtiva, no sentido de ter algum retorno. É verdade. Você falando e me remeteu a uma imagem minha, pessoal, na universidade. Eu tinha um professor de literatura do curso de letras da Universidade de Passo Fundo, o professor Eládio Westenfelder. Ele dizia que o texto precisa dormir. Você tem que escrever o texto e retomá-lo no dia seguinte ou em outro dia para cada vez o teu texto ficar melhor, seja o tipo de texto que for. Compartilha, como professora universitária, compartilha dessa ideia também, Lília? Compartilho e acrescento, né? Humildemente, a professora Eládio, que é um grande professor. Eu diria que tanto o texto quanto a obra de arte, né, a nossa produção artística, eles não dormem, eles estão agindo durante a noite, porque tu acorda, se você for reler ou refazer algum detalhe, ele está diferente, né? Sim, é verdade. Muito bem, Lília, eu quero agradecer a tua disponibilidade. Com certeza nós vamos ter a oportunidade de conversarmos pessoalmente, de conhecer um pouco mais da tua obra, da tua história também, e saiba que você é uma das pessoas que dá orgulho para Lagoa Vermelha por estar aí tão longe no que diz respeito ao estudo, à educação, já doutora. Que coisa boa. Obrigado, Lília, e uma boa semana. Bom fim de semana, que a semana está terminando por aqui também, né? Muito obrigada pela oportunidade, agradeço e louvo, né, esse espaço que vocês criaram para os escritores, para fomentar a escrita e a leitura. Parabéns para vocês. Muito obrigado. Está aí, ouvintes, um bom dia. Está aí, ouvintes, a participação da Lília Cordeiro, ela que é doutora em educação, é lagoense, tem uma obra publicada e é mais uma das nossas escritoras do projeto Nossa Terra em Palavras, que a gente apresenta para a comunidade de Lagoa Vermelha. Esse projeto é uma parceria já de quase 3 anos ou mais da Associação Cultural Mônica Bonotto e da Tua Rádio Cacique.